Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, ou melhor, ao nosso movimento Cuidar e Transformar. É um espaço criado com muito carinho para trazer reflexões sobre o cuidado com o corpo, com a mente e também com o ambiente em que vivemos. Enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou falar um pouquinho. Esse movimento ele começou em setembro de 2024. Na verdade, foi quando que a gente começou a idealizar ele, né? A partir de uma live que eu pedi para o Maurício para ele fazer comigo, aí a Rosane. Três juntos resolvemos fazer um movimento, né, para trazer essas informações. Maurício já está por aí. Boa noite, Maurício. Boa noite, Luciane. Boa noite para todo mundo. Satisfação em tê-lo de novo aqui com a gente no nosso movimento e principalmente trazendo um tema tão importante, né, hoje. Um Antes da gente tema, falar sobre isso, eu queria que você se apresentasse. Talvez tenha alguém aí que ainda não te conhece. meu nome é Maurício Barros, sou formado em psicologia, psicanálise, filosofia, teologia e recentemente em neurociência. Trabalho como psicólogo clínico, sou professor, palestrante e agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema que está extremamente ligado à nossa vida nos dias de hoje. Sem dúvida. Para a gente começar, o que de fato é a sociedade do cansaço? Sociedade de Cansaço é o nome de um livro de um chinês filósofo contemporâneo chamado Byung-Chul Han. Mas eu me aproveitei desse tema porque esse livro dele é um estouro mundial. Esse cara, ele conseguiu traduzir num livro muito pequeno, de 60 ou 70 páginas, uma situação que a gente está vivendo de uma forma extremamente profunda, fazendo a ligação com outro filósofo extremamente famoso do século XVIII e XIX, que é o Michel Foucault. Mas eu só quis pegar uma onda nele, tá certo? Na verdade, a gente vai falar sobre coisas um pouquinho mais abrangentes que envolvem a questão do cansaço, para que no final, do meio para frente, a gente traga um pouquinho do Byung-Chul Han, do chinês, e as ideias dele, porque são mais pesadas e mais profundas. Então, a gente começa com o entendimento e depois a gente aprofunda, certo? Perfeito. E por que todo mundo hoje parece viver tão cansado, tão exausto, né? Parece, toda vez que você encontra uma pessoa, você pergunta como ela está, e se for na rua de passagem, tá tudo bem, graças a Deus. Mas quando você faz uma pergunta para uma pessoa de maior intimidade, ou uma pergunta no ambiente de maior abertura, ou, no meu caso, todo mundo que senta na poltrona do meu consultório, quando eu pergunto como você está, a resposta invariavelmente é cansado. Não é 9 de 10, é 10 de 10. Por isso que eu fiz questão de trazer esse tema aqui e estou estreando esse tema e vou levar ele para outros lugares aí, tá certo? Porque esse tipo de coisa realmente já virou uma epidemia, tá certo? A sociedade do cansaço realmente é o que está vendo, certo? Todo mundo se diz cansado, tá certo?
Já Então, acorda essa é cansado, a né? proposta, né? E As a pessoas já pergunta, acordam cansadas hoje em dia, né? por que a gente está tão cansado hoje? Certo? Essa é a grande pergunta. É a vida do corrida, né? É, é muita pressão, eu acho que existe, né, Maurício? Da gente ter que fazer, ter que ser. É Então, mais ou menos isso? vamos começar falando sobre uma questão cerebral, neurológica, tá certo? O nosso cérebro, ele se desenvolveu e cresceu com uma capacidade limitada de se ajustar a mudanças. E no século XXI, que a gente está vivendo, especialmente nos últimos 10 anos, as mudanças elas estão num ritmo tão rápido e tão frenético que o nosso cérebro não consegue se adaptar a essas mudanças e entra numa espécie de colapso, entra numa espécie de esgotamento, e isso não sou eu que estou falando. Existe uma teoria desenvolvimentista de um pedagogo extremamente famoso, um francês chamado Jean Piaget. Ele falava que o desenvolvimento cerebral e o aprendizado se dava na forma de uma escada, com degraus, aonde você está vivendo a sua vida equilibrada. Aí uma coisa muda. A hora que essa coisa muda, se adaptar a essa coisa. Na hora que essa coisa já está adaptada, você precisa de um tempo de adaptação e de acomodação e até que outra coisa mude para você se desestruturar ou se angustiar ou se cansar ou se desestabilizar até que você consiga chegar nesse novo patamar de mudança e acostumar com a mudança e passar. A sociedade contemporânea, os dias de hoje, ela não dá esse tempo de acomodação. Eu desequilibrei. Quando eu chego aqui, tem outro desequilíbrio, e outro. E aí não é uma escada, aí é uma reta no sentido vertical. E o cérebro não preparado para isso responde na forma de esgotamento. E quais são os sinais? Os sinais são desequilíbrios óbvios, que é diante de uma situação nova, da qual eu não estou adaptado, a primeira sensação é o medo. E o filho do medo é a insegurança de que eu vou dar conta. A ansiedade em tentar conseguir fazer jus a esta mudança. A preocupação de fracassar e todas as outras derivações de gasto de energia decorrentes de todo tipo de consequência que essa mudança vem causar na minha vida. Você está entendendo? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma paciente que trabalha numa empresa e, de repente, o departamento dela de 7 pessoas, a partir de um corte de 3 pessoas, teve que funcionar com 4 e fazer o mesmo serviço. Adaptação. Como é que nós vamos dar conta do serviço de 7 tendo 4? Meu Deus! O que nós temos que fazer? Trabalhar dobrado. Em vez de 8 horas, 9, 10, 11. Em vez de fazer aquilo com detalhe
com capricho, nós vamos ter que correr. Na hora que eles estão conseguindo chegar lá com 4, mandam embora mais um. Fica 3. Meu Deus do céu, não vai dar conta, vai faltar coisa. Vamos distribuir, vamos adequar. Nossa, agora a gente está conseguindo, com um desgaste tremendo, da conta de 7 em 3. Nossa, estamos quase chegando lá. Aí eles mudam o sistema de informática, aonde o sujeito tem que adaptar tudo aquilo que ele fazia a uma nova ferramenta que ele nem sabe como é que é. Aí essa paciente chega no estado e fala assim, eu estou enlouquecendo. Então, esse é um excelente exemplo aonde essas exigências elas se atropelam e não dão o tempo de autoadaptação aí. Isso nós estamos falando no âmbito profissional. Mas vamos para outros âmbitos aí, tá certo? Um âmbito pessoal, vivência, minha vida era equilibrada, aonde eu tinha um tempo à noite para poder chegar em casa tranquila, tomar o meu banho, jantar, assistir uma novela, um jornal, um lazer, alguma coisa. Agora, o trabalho invade a questão noturna e, fora isso, as demandas vindas pelo WhatsApp, pelo e-mail, aquilo que eu não terminei durante o dia, acabam invadindo o meu período de descanso. Fora isso, pós-pandemia, desenvolvemos um vício altamente negativo que está baseado na tentativa de se proteger do cansaço, de se utilizar de um comodismo e conformismo, aonde, em vez de elaborar a minha janta, eu peço alguma coisa para comer pronta. Em vez de sair, eu vou assistir uma série na televisão. Em vez de ir na casa de alguém, eu mando uma mensagem pelo WhatsApp e dou uma conversadinha. Em vez de ter algum tipo de interação que venha atender uma carência física, eu posto qualquer conteúdo e, através dos likes, eu sinto que eu estou recebendo aprovação e afeto. Você está entendendo? Em vez de um relacionamento estável, que me dê segurança, proteção, mas como qualquer coisa na vida tem ônus e bônus, eu me utilizo de um aplicativo de namoro para poder me encontrar com alguém numa sexta ou num sábado, a gente sair e ter uma relação completamente superficial e física, e já na segunda-feira se esquivar de qualquer contato. Afinal, considero relacionamento hoje algo inviável para mim, porque a minha vida é muito corrida e eu estou muito cansada. Aquela espiritualidade que eu cultivava, frequentando uma missa, um culto, qualquer outra questão, hoje já se torna mais cansativo. A leitura de um livro que me acalma, tranquiliza, equilibra a mente, já não é mais possível, porque eu perdi o poder de concentração. Quando eu começo a ler, eu já disperso. Então, em vez de ler, eu assisto um videozinho do YouTube. Quanto mais curto, melhor, me enganando que aquilo, de alguma forma, possa estar me trazendo um conteúdo. E eu poderia lhe trazer uma quantidade tremenda de exemplos aonde
nós fomos desenvolvendo estratégias aonde nós vamos fugir de hábitos saudáveis, equilibradores para o psicológico, emocional e até físico, que nos mantém no aprisionamento do dever, do exagero, da cobrança e da autoexigência e do excesso de estímulos promovido por mudanças contínuas, aonde o meu cérebro não está preparado e adaptado. Deu para entender ou ficou muito complicado isso? Não, deu total. Maurício, uma das coisas, né? A gente fala, a tecnologia veio para facilitar a vida, né? Mas até que ponto, né? Qual que está sendo o preço da gente, né? Eu tomo por base eu estou fazendo uma mentoria, que na mentoria eles falam, você tem que postar em stories, você tem que postar no feed, só que para isso você tem que postar vídeo, então você tem que fabricar o vídeo, você tem que entender de 3, 4 aplicativos para você conseguir fazer. E daí você vai postar no Instagram, no Facebook, vai chamar no WhatsApp, daí você tem que estar controlando também, porque a gente te chamando pelas 3 redes. Então, eu cheguei num ponto que eu falei assim, até que ponto essa mentoria está me fazendo bem ou está me estressando mais? Excelente exemplo. E se você me permitir, daqui a 20 minutos, eu gostaria que você me lembrasse desse exemplo que você deu, tá certo? Pode ser? Tranquilo. Porque aí você está falando exatamente sobre aquilo que o Bill Churran fala, tá certo? E aí eu vou explicar aonde esse buraco cai, tá certo? Eu citei algumas questões neurológicas e mudança de hábito. Gostaria de trazer para vocês uma questão aqui, rapidamente. Na época que eu tinha 12 ou 13 anos, existia um fenômeno chamado de dia e de noite. Não sei se vocês lembram disso. Você lembra? Acho que não. Não. De dia e de noite era uma coisa que era assim. Meu pai saía para trabalhar e ele entrava no escritório de contabilidade às 8. E ele saía às 5h30. Isso era de dia. E aí, quando ele saía às 5h30, era de noite. Sim. E quando era de noite não se fazia nada. E de dia se trabalhava. O de noite era tomar banho, botar um chinelo, uma camiseta, dar uma enrolada, jantar, pegar a cadeira, sentar na frente de casa, conversar com os vizinhos, entrar para ver o Jornal Nacional, assistir uma novela. Quando era 9h30, 10 horas, deitar e dormir. Sem celular, sem lembrar que existe o serviço, sem nada. Com a invasão do trabalho, hoje não existe limite de dia e de noite. As pessoas, elas têm um contínuo. O seu dia começa quando o celular toca às 7 com o despertador e você no WhatsApp para você responder. E aí você já sai com o celular da mão do criado mudo para fazer a sua higiene, o seu café e trabalhar. E durante o dia inteiro trabalhando, tendo o celular com o excesso de estímulos e exigências que ele, como meio de comunicação e ferramenta de trabalho, ocasiona. Terminando o trabalho, que não é mais 5h30, pode ser 6h30, 7h30, 8h30, algumas pessoas trabalham até às 9h, esse trabalho não termina, porque o celular, ele também, como sendo um instrumento de mídia e entretenimento, ele também está sujeito a notificações a partir de demandas que te estimulam a questões relacionadas a um desgaste de energia, voltar a trabalho ou outras obrigações. Então, você só desliga quando você coloca o celular no criado mudo e põe para carregar durante a noite. Então, já não existe mais de dia e de noite. Existe um período contínuo.
e finais de semana, que eram momentos onde você se esquecia completamente das coisas, você, por estar acompanhado dessa coleira digital, também passa respondendo, atendendo e sendo dependente das interações, o que gera um desgaste cerebral, sendo que o seu encéfalo ou cérebro é o órgão do corpo que mais consome glicemia ou açúcar no sangue. Então, uma pessoa que tem um trabalho braçal, como um servente de pedreiro, ele se cansa muito menos do que uma pessoa que passa 14 ou 15 horas tendo que atender demandas via celular. Porque o cansaço físico, quando você deita e dorme, ele passa. O cansaço mental pela aceleração, ele faz que o seu sono seja leve, não recuperador, acumulativo ao sistema nervoso, e no dia seguinte você está tão cansado quanto no dia anterior. Deu para entender essa questão? Deu, sim, perfeito. E isso reflete também nessa questão da população, todo mundo refere que não tem mais memória para as coisas, que não consegue guardar essa questão do cansaço? Existe. Eu vou gastar agora a minha pós-graduação em neurociência, sabe? Porque agora que eu tirei diploma, eu estou metido, então eu tenho que usar aquilo que eu aprendi, entendeu? Com certeza. Existe na neurociência uma coisa que se chama poda neuronal. O que é a poda neuronal? É uma função cerebral autônoma onde ela desliga neurônios não utilizados. Eu sou velho, tenho quase 60. A Luciana é mais novinha do que eu, tá certo? Ela é da época do telefone fixo, tá certo? Na época do telefone fixo, você sabia de cor mais de 50 números? Sabia bastante. Hoje, quantos números de celular você sabe de cor? O meu. Isso se chama poda neuronal, você está entendendo? Da mesma forma que eu, com 11 anos, trabalhava no supermercado e, irresponsavelmente, por ser um menino muito carismático, as caixas me deixavam sentar no lugar delas para passar compra de cliente, coisa que é totalmente irresponsável. E eu passava e fazia troco de cabeça. Hoje, se eu não tenho a calculadora do celular, eu não faço uma conta de multiplicar. Isso se chama poda neuronal, você está entendendo? A poda neuronal é a eliminação daquilo que a gente não usa. E quanto mais recursos à nossa mão, mais o nosso cérebro vai desligando. Então, questões relacionadas à desatenção, à ausência de memória para determinados elementos ou incapacidades gerais são fruto da utilização da tecnologia que vem de mão beijada, aonde o seu cérebro não utilizando, ele abre espaço para outras coisas. Que outras coisas, até agora, não substituímos por nada tão criativo e eficiente. Então, estamos numa lacuna onde perdemos funções e não inserimos funções mais evoluídas e avançadas. Haja visto o fato de que pesquisas na Europa e Estados Unidos determinaram que a geração Z, de 2005 até agora, é uma geração, pela primeira vez, com menor capacidade intelectual que todas as outras, sendo que todas as gerações superavam as gerações anteriores. A geração Z, ela é
intelectualmente inferior à geração milênio, que era a geração anterior a essa, certo? Que mais que a gente tem transcorrendo isso? A inteligência artificial. Vou voltar um pouco. Eu, durante um período onde tinha uma empresa em Campinas, eu pegava o carro e ia para São Paulo, dirigindo, usando um troço que chamava guia, 4 rodas, que era um manual. E eu ia onde eu queria, só olhando nos mapas, abrindo a janela e perguntando no posto de gasolina aonde eu estava, para onde eu queria ir. Tira o Waze de alguém hoje para ver o que acontece. O cara vai parar em Belo Horizonte. Não chega. Não chega! Mas não chega em Pedreira, não é que chega num lugar difícil. Não chega em nenhum lugar, você está entendendo? Então, isso é outro exemplo. E eu vou mais longe. Imagina a IA. Hoje, no desenvolvimento de uma atividade, utilizo ela como ferramenta. Mas a geração nova, para qualquer dúvida, ela pergunta a IA. Então, estamos caminhando para a perda da capacidade reflexiva, porque a IA poderia ser utilizada como uma ferramenta de abastecimento de informação, não de tomada de decisão e retirada do maior valor do ser humano, que é o livre-arbítrio, a escolha. Os jovens estão hoje perguntando o que fazer para a IA. E a IA, mesmo não habilitada, para não decepcionar, afinal ela é projetada para isso, ela oferece sugestões que podem não ser as melhores. Então, estamos dando atenção para um caminho que a gente está seguindo, tá certo? Perfeito. E eu vejo isso daí, uma preocupação que eu tenho. Eu estou fazendo um grupo de leitura. Esse ano eu resolvi mudar algumas coisas na minha vida. E a leitura foi uma das que eu coloquei na minha vida. Então, eu estou com 2 grupos de leitura. Então, eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo. E nisso eu já achei que melhorou muito da minha memória, só de ter começado a pegar o livro e ler e ter reduzido a internet. Só que aí eu vou para esses grupos de leitura, e tem um principalmente que eu converso com a coordenadora direto, porque as pessoas não conseguem focar naquilo que está sendo comentado. Então está muito difícil de ir com o grupo para frente, porque a gente está em 18 nesse grupo, e toda hora tem uma tirando o foco do que é o livro, e entra com assuntos pessoais no meio. Aí caberia ao dirigente captar que essa pessoa tem uma demanda, não de um grupo de leitura, mas de um grupo terapêutico, onde ela pudesse expressar as angústias dela. Ontem tive a oportunidade de fazer uma palestra no Fundo de Solidariedade de Serra Negra, muito bacana. Tinham praticamente aí quase 200 pessoas, e lá no meio tinha um senhorzinho viúvo, ele levantava a mão para poder contar do falecimento da esposa dele, certo? Então, precisou de uma sensibilidade e do manejo da minha parte para poder conter ele e falar que eu ia fazer a palestra, e no final eu ia ter um tempinho para escutar ele. Aí foi o que aconteceu. Ele parou de levantar a mão e interromper, coisas que não tinha pertinência nenhuma, e no final ele precisava muito contar o que aconteceu com ela e o quanto ele sofreu. Isso é uma questão de objetivo, né? Mas, seguindo no nosso tema aí, vamos dar continuidade aqui, falando dessa questão da sociedade do cansaço. A Luciane coloca de novo aquela questão que você colocou. Eu coloquei para ele que eu estou fazendo uma mentoria, e nessa mentoria
tá me exigindo muito, porque eles falaram, porque eu tenho que postar story, eu tenho que postar feed, eu tenho que confeccionar os vídeos, e isso acaba eu tenho que ter um conhecimento de IA que eu não tenho ainda, então não é um tipo só de IA, são vários tipos, né? Porque inteligência artificial são Cada várias, uma faz uma coisa. cada uma faz uma coisa. E assim, chegou num ponto que eu falei assim, meu, até que ponto essa mentoria está me fazendo bem ou ela está me gerando mais ansiedade e eu estou tendo que me sobrecarregar porque eu tenho que estudar os diversos tipos de IA. E daí não é só isso. Quando que você começa a colocar na rede social, você vai começar a ter que responder também. Então, aí você ia responder para o WhatsApp, responder para o Facebook, responder para o Instagram. Então, quando que eu me vi, eu falei assim, meu, eu estou esgotada, eu passo o meu dia inteiro atendendo, se eu não estou atendendo, eu estou em rede social ou eu estou preparando material para rede social. E enquanto posso até arriscar, antes do celular, antes dessas demandas, você trabalhava o dia inteiro atendendo pacientes e não vivia tão cansado. Não, Verdade ou mentira? verdade. Aí eu tinha tempo também, porque daí eu ia para minha atividade física, eu tinha um tempo para caminhar, eu tinha um tempo para me alimentar melhor. Então, tudo isso acabou sendo prejudicado. Era isso que eu queria ouvir de você. Eu tinha um tempo para mim, um tempo para atividade física, um tempo para o meu lazer, um tempo para eu fazer algo que eu queria, não que eu devia. E, principalmente, por ter uma organização de dia e de noite, não havia autocobrança e autoexigência. Agora, nessa última meia hora, eu vou falar sobre a sociedade do cansaço do Bill. Antes do Bill Churran, Michel Foucault, que é um filósofo do século XIX, ele falava que o poder de domínio entre uma pessoa e os seus funcionários, ele se dava através da disciplina. Um chefe mandava e os funcionários obedeciam, trabalhando mais pesado ou menos pesado. Era o mundo das fábricas. Existia a opressão através das escolas, onde o professor mandava, os alunos obedeciam, estudavam, faziam tarefa. As instituições, elas eram organizações que moldavam o sujeito para esse sujeito obedecer. E, obedecendo, ele era controlado. Era a sociedade da obediência e do dever. Já o chinês Bill Churran, ele que estudou muito Foucault, ele fala que hoje nós estamos vivendo uma situação contrária. Se antes eram as instituições que nos dominavam e oprimiam, hoje a gente vive uma opressão pior. Hoje nós vivemos a sociedade do desempenho. Isso quer dizer o quê? Que o grande opressor é você mesmo na sua cobrança. E quando você deu esse exemplo do curso que você está fazendo, entrou como uma lupa nesse livro. Ninguém te obrigou a fazer o curso. Você foi lá e fez. E você se convenceu que para ter o resultado, que para ter o desempenho que as outras pessoas que estão no hype, na modernidade, que estão na rede social, tem que gastar um tempo enorme fazendo texto, se maquiando, achando cenário, gravando, editando, postando, porque aí o número de
visualizações pode dar um retorno em prestígio que pode gerar ou não um aumento e valorização do meu trabalho, mas, no mínimo, não vai me deixar desatualizada. Afinal, na sociedade contemporânea, não tem nada pior que ser uma dinossauro em qualquer área que eu exista. Olha que interessante. Para Foucault, no século XIX e XX, era o patrão, a sociedade, era o professor, todos nos oprimiam, mas era uma opressão delimitada. Quando a opressão é sua, ela não tem limite. Você se oprime o dia inteiro e levanta a mão, quem está assistindo, que nunca acordou 3 horas da manhã, lembrando de obrigação e se cobrando de uma coisa que tem que fazer. Quem nunca? Fora quem sempre. Porque aqui no consultório, tem gente que todo dia eu acordo às 3 e passo 1h30 remoendo tudo aquilo que eu devia fazer. Olha o quanto que você mesmo é mais opressor do que uma opressão externa, e que a opressão antes era durante o dia, a auto-opressão que o chinês, que ele é do século XXI, porque o Michel Foucault morreu lá no começo do século XX, ele fala que nós estamos impondo para nós mesmos. E fora isso, ele tem uma sacada maravilhosa. Na época do Foucault, século XX, que a gente era obrigado a trabalhar, obrigado a tirar nota, obrigado a pagar imposto, obrigado. A gente tinha o poder de falar não. De falar chega, eu não aguento. O sujeito, ele conseguia se impedir de se matar. Hoje, isso substituiu-se pela frase: sim, você pode, você consegue, você é capaz, você tem que fazer. Se você não está conseguindo, é porque você não está acordando cedo o suficiente. Não está se esforçando. Enquanto você está dormindo, tem gente trabalhando. E isso vai entrando no inconsciente e vai se transformando num patrão, num professor, num ditador muito mais pesado do que os de carne e osso, porque é um interno. E eu acredito que se eu não fizer, é porque eu sou incapaz, idiota, fracassado. E isso gera, segundo o Byung-Chul Han, o estado que nós estamos vivendo. E se não for entendido e refletido, nós somos os nossos carrascos, estamos nos condenando a viver essa vida de completo esgotamento. Mas por que você está fazendo isso? Porque hoje não tem ninguém para te cobrar. É você mesmo que te cobra. Existe um termo que é autogestão. E se for positivo, a partir do entendimento, eu organizo o meu dia para ser produtivo, aprender e ainda por cima viver, fazendo o que eu quero, o que eu gosto, o que me dá prazer, o que me desenvolve, o que me faz evoluir, o que atende às minhas carências. Mas a autogestão colocada pelo coach, sendo que eticamente eu não posso falar o nome dele, de jeito nenhum, Pablo Marçal, ele fala o quê? Ele fala que você pode ser milionário. Na hora do mundo, você não está você está fazendo network. Na hora que você está fazendo o seu esporte, você está se auto-superando, mudando o seu mindset para aplicar na sua empresa. E qualquer coisa que você fizer,
para ensinar o seu filho, você está preparando ele para ser um empreendedor e um sujeito tão ou mais cansado que você, Pablo Marçal. Você está entendendo aonde a gente está indo? E não dá tempo de descansar, né? A mente. É mais ou menos isso? Exatamente. Antigamente, no século XX, o sujeito era o sujeito obediente. E isso mantinha a saúde mental. Hoje é o sujeito do desempenho. E quando eu não estou desempenhando, eu estou me sentindo culpado de não estar fazendo nada. E aí eu preciso de alguma coisa para preencher. Perfeito. E se a gente está sem fazer nada, a gente se culpa, né? Se culpa profundamente, tá certo? Se você me permitir, para finalizar minha fala, eu gostaria de colocar as questões a respeito do consumo excessivo de telas, tá certo? Dentro desse cansaço. Algoritmo, para quem não sabe, é um programa que foi idealizado com a finalidade de captar, a partir da forma como você usa as redes sociais, os aplicativos, aquilo que é do teu maior interesse, para poder apresentar para você aquilo que você mais gosta, para manter você mais tempo usando esse aplicativo e desenvolver uma espécie de vício, para que durante esse uso maior ou vício, eles possam exibir comerciais e ganhar dinheiro com isso. Bem clara essa explicação, não é? Claro. Sim. Quando você entra numa rede social para assistir vídeos curtos, ele entende que você gosta de vídeos de gatinho. E aí, ele vai apresentar vídeo de gatinho fofo para você. Só que, prestem bem atenção nisso, ele não vai apresentar vídeos de gatinho de forma contínua. Porque se ele apresentar todo o vídeo de gatinho, o que acontece? Você enjoa, cansa e se satisfaz e para. Ele se utiliza de um mecanismo que a psicologia comportamental aprendeu na década de 50, que chama reforço intermitente. Eu apresento 3 de gatinho e depois eu apresento 2 vídeos que você não gosta. Aí depois eu mostro mais um gatinho. Aí eu mostro mais um que você não gosta. Aí eu mostro mais um gatinho. Aí eu mostro 5 que você não gosta. E você continua clicando até chegar de noite de novo no gatinho. Isso proporciona o vício, que é o mesmo vício da máquina caça-níquel do cassino. Eu coloco uma moeda e eu rodo, eu ganho 10 moedas. Aí eu coloco outra, eu rodo e eu perco. Aí eu coloco outra, eu perco. Eu coloco outra, eu perco. Eu coloco outra, eu perco. Eu coloco outra, aí eu ganho. Na tentativa de ganhar de novo pelo reforço intermitente, eu estou viciado, né? Então, o algoritmo ele é tão inteligente que ele submete você a esse aprisionamento viciante de exibir o que te interessa, para que você, às vezes, que vai tirar 3 a 5 minutos para distrair a cabeça com os vídeos que você gosta, passe 40 minutos. E pela aceleração e velocidade que você passa, o seu cérebro gera uma aceleração da frequência e um desgaste maior de glicemia, aumentando o cansaço. Porque a gente só descansa quando a gente está isento de estímulos. Sem televisão ligada, sem música, sem leitura, sem celular. Fazendo o quê?
pensando na vida, prestando atenção no meu corpo, ouvindo meus pensamentos, lembrando de coisas, desejando e sonhando coisas, admirando a natureza ou fazendo trabalhos manuais. Quando você está varrendo a casa, se você está prestando atenção no varrer, você está descansando a mente. Se você, em vez de pegar a lasanha da Perdigão e botar no micro-ondas, você descascar e cortar uma cenoura e pôr para refogar, você está fazendo um exercício de relaxamento e de descanso. Mas a nossa sociedade não quer isso. Ela quer que tudo seja rápido, prático e instantâneo, para que sobre mais tempo, para que você fique viciado e hipnotizado nesses meios de comunicação, que são as grandes fontes de apresentação de produtos e serviços de consumo. Deu para entender isso? Perfeito. Só que o algoritmo não está só no Facebook, no Instagram, no TikTok. Ele se estendeu para outras coisas. Vício de compra. O Mercado Livre, usando a psicologia, ele conseguiu desenvolver um aplicativo onde você, com 4 dedadas, consegue comprar uma coisa. Eu escolho o meu produto e dou comprar. Eu escolho o endereço que já está lá, eu dou um avançar. Eu escolho o meu cartão de crédito, eu dou um avançar. Eu escolho o tipo de entrega e dou um finalizar compra. 4 cliques, eu tenho meu produto. Há 5 anos atrás, as pessoas não compravam tanto em rede social. Sabe por quê? Porque demorava para entregar e eu preferia ir na loja, pegar na mão e levar. O que eles fazem hoje, Luciane? Se vai na loja para ver, para ter certeza do que quer. Isso. E é muito mais fácil você comprar pela internet. No Mercado Livre. Demora quanto para entregar? No dia seguinte está em casa. Um dia. Existe um algoritmo no Mercado Livre para te viciar a compra a partir da facilidade. Você está entendendo? Sábado à noite, acabava a novela, você queria assistir um filme. Você mantinha na Globo, tocava a musiquinha do Supercine. O que você assistia? O filme. Aquilo que passasse. A Netflix, ela tem um algoritmo que ela mostra para você, baseado nos últimos filmes, aquilo que você mais gosta, te aprisionando para ficar um número maior de horas lá dentro. Quando você era nova, qual o seriado que você gostava de assistir? Era o Magnum, era isso? Magnum, um detetive do Havaí, do Tom Selleck, que tinha um bigodão bem másculo, e tinha uma Ferrari vermelha. Para você assistir o Magnum, você esperava o dia que ia passar uma vez por semana. Uma semana. Hoje, quando você liga a Netflix e escolhe uma série, o algoritmo permite você fazer o quê, querida? Maratonar a série inteira e ficar 8 horas, 12 horas assistindo lá dentro, aprisionada na mídia. Deu para entender, querido? Deu? Total. Aí, Maurício, você está falando de coisas digitais. Então, vamos transportar para o supermercado que todo mundo conhece e que eu não posso falar o nome Guarani. Você entra lá dentro e, assim, estratégica e psicologicamente, os produtos estão selecionados de acordo com aquilo que é
de menor durabilidade e validade, que é de maior consumo pelo estado de estar fresco, que são as frutas. Depois, eu caminhando para a direita, eu vou para outros perecíveis também, que em vez de estar numa prateleira fora do meu alcance visual, foram todos baixados para minha linha de visão, para que eu pegue sem precisar passar frações de segundo pensando se é interessante ou não. E cada produto, estrategicamente, está vinculado ao seu par de consumo, para que quando eu pegue um, eu já, mesmo sem querer, já adquira o outro que ele faz combinação, seguindo uma sequência lógica e colocando os produtos segmentados por faixa etária, aonde produtos mais coloridos e suscetíveis à criança ficam abaixo de 1 metro de altura e produtos de adultos acima de 1 metro de altura. O caixa de autoatendimento favorece uma suposta agilidade aonde você não precisa vivenciar o tédio da fila e você sozinho se autoatende, às vezes sem conseguir e pedindo ajuda da moça, mas tendo a impressão que aquilo é mais ágil que o próprio caixa. O algoritmo invadiu a nossa vida exterior. Existe um algoritmo num banco, que é antiético, eu falar o nome, Santander, que quando você chega lá, você pega uma ficha, e essa ficha, em vez de ter um número sequencial, para que você acompanhe quanto vai demorar para você ser atendido, o algoritmo mete um Z214 para você, e para o cara que está atrás, um C197, para que você nunca saiba se você vai ser o primeiro ou o último. Eles colocaram um biombo para que você não fique olhando se o caixa está mais lento ou mais rápido, mas, pelo contrário, eles colocaram para você um Wi-Fi gratuito para você meter a cara no celular e aproveitar para se hipnotizar no momento que eu, banco, achar necessário manter um caixa só para atender 20 pessoas que só podem ir no banco na hora do almoço, e essa é justamente a hora que os caixas querem almoçar. Isso chama algoritmo da vida real. E tudo isso está contribuindo para essa espécie de alienação que todos nós estamos vivendo, aonde a nossa cabeça ela não se guia, ela é guiada. E é guiada para um nível de desgaste, não um nível de escolha, aonde eu determino o que eu quero, o que eu não quero. Mas para que você seja um bando de vaca que eles vão na frente com o cavalo e o berrante, e nós vamos seguindo sem perceber aonde a gente está indo e está indo aonde eles querem. Aonde eles querem? Aí eles querem que quanto menos você reflita, mais você se autocobre para produzir, mais você passe a vida aí refletida, consumindo mídias que te adoecem mentalmente e te deixam cansado, maior é a inserção de oportunidades de venda de bens e serviços para movimentar a economia. Está claro isso? Muito. Então, pensando nisso, a gente está mais performando do que vivendo na vida, né? Essa sociedade que estamos vivendo, segundo o Bill Churran, é uma sociedade reativa e não ativa. Eu citei a Shopping, não citei? Sim. Não, citei o Mercado Livre.
Por Isso, um Mercado Livre. acaso, você ou alguém já baixou o aplicativo da Shein? Eu já baixei e tirei, porque não deu para ver. Olha o aplicativo da Shein. Você baixa o aplicativo e, em vez de aparecer os produtos, aparece uma roleta aos moldes dos aplicativos de bet. E você roda para ganhar um bônus para usar. Vamos lá. E aí você usa o bônus. E ele monitora se você está mais de 3 ou 4 dias sem entrar. Ele manda uma mensagem dizendo que você está concorrendo à caixa surpresa. O aplicativo da Shein é uma mistura de Mercado Livre no seu algoritmo e de programa de aposta para gerar um vício em compra que é irresistível para uma pessoa que está vivendo no piloto automático. Imagina uma pessoa com 17, 18 anos. Imagina uma pessoa com 25 que não tem muito estudo, que trabalha em algo cansativo e repetitivo, que não tem uma vida feliz. Ela vai compensar toda a insatisfação nessa oferta que acaba deixando ela viciada, endividada. E aí você vê uma notícia que é a Selic aqui no Brasil baixou de 15,25 para 14,75, ou seja, quanto mais endividado você está, mais existe de lucro nas taxas de juros pelo endividamento. Todo esse contexto socioeconômico, cultural, de imposição, somado à guerra no Oriente Médio, guerra na Ucrânia, guerra na Venezuela, escândalo do Banco Master, junta tudo isso, além de toda essa sobrecarga, uma ansiedade, uma angústia de que o mundo vai acabar, que o banco que tem minha poupança podem roubar, que a mentira de hoje nas redes sociais era, você sabe qual é? Vai abastecer o seu carro e vai faltar diesel, álcool e gasolina. Todo mundo lotando o posto de gasolina. E hoje está faltando diesel. Se não tiver diesel, o caminhão não anda, vai ter desabastecimento no supermercado. É melhor ser no supermercado e fazer uma compra. Olha o estado de enlouquecimento que nós estamos. Mas fala para mim se isso não deixa um sujeito exausto. E fora as fake news, né, Maurício, também? Que muito tem... Mas isso tudo é fake news. Por que no posto de gasolina, olha só, no posto de gasolina tal, já não tem mais diesel. Por quê? Todo mundo levou as caminhonetes lá para encher e ainda levou galão. Não é que está faltando, é que acabou. Amanhã tem o caminhão tanque enche de novo. Jesus Cristo, cadê essa negada pensando? Realmente está muito difícil. E assim, tem algumas notícias que mandam para mim, eu falo assim, você precisa entrar para ver se aquilo realmente é verdade ou não, porque as pessoas te mandam como que aquilo é a verdade. Aí você tem que toda hora, é mais um porém para a gente estar fazendo, para confirmar se aquela informação que chegou até a gente, ela é real ou não é. Antes de vir para cá, o governo anuncia que vai bancar 50% da diferença da isenção de imposto do diesel, para que o diesel abaixe, volte ao preço normal e tudo se regularize. Cadê o pânico? E nesse pânico, a histeria, o cansaço, o desespero, a preocupação, a ansiedade, o pânico, o medo da escassez. Como é que uma pessoa tem paz, Luciane? Como é que uma pessoa consegue ter equilíbrio? Porque a cabeça dela está atormentada. Porque eu não pedi para que me mandasse essa fake news no WhatsApp. Ela veio sem eu pedir. Antes, se eu quisesse ver o jornal, eu ligava. E se eu não quisesse, eu não ligava.
Hoje estou pedindo, mas vem não está. Bem, Olha aquele. Como é que é aquele site que tem aqui em Amparo, ou Facebook, que tem as câmeras tombadas? é um Amparo paro Digital. digital. É a febre de Amparo. Tem gente que passa o dia inteiro vendo atropelamento de moto, trombada e velho sendo jogado no meio da calçada, tá certo? Aonde que isso faz bem para a cabeça e para a alma da pessoa? Não Para que acrescenta em serve nada. isso? Para que serve isso? Ai, filha, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu não trago verdade nenhuma, eu trago coisas que eu aprendi no meu curso, eu trago coisas desse livro, A Sociedade do Cansaço, que eu sugiro que vocês leiam. É um livro bem pequenininho e muito bom. Além dele, sugiro que você vá procurar informações sobre esse filósofo Michel Foucault, que ele é um dos maiores filósofos do século XIX. Sugiro que você utilize desse bate-papo dessa noite, não para acreditar no que eu estou falando, mas para que pelo menos você possa refletir e ver o que tem sentido e o que não faz sentido, o que dá para usar e o que não dá para usar. O que não dá é para a gente viver no piloto automático, é ser conduzido. Se você quer ter uma vida melhor, você tem que assumir o seu poder de escolha, pensar pela sua cabeça, tomar suas decisões. Você é responsável pela sua felicidade. Você não tem culpa de ficar doente, mas você é responsável por se tratar e se cuidar para não ficar doente de novo. Esta é a minha mensagem de boa noite para todos. Perfeito. Vamos viver com mais consciência. Gratidão, Maurício, gratidão a todos. A live vai ficar gravada e quarta-feira que vem a gente continua e vai ser com a Rosane. Até mais. Compartilhe. Compartilhe com os outros.